Olá, ouvintes! Está começando o 6º episódio do Pauta Pública, o podcast que traz jornalistas e suas reportagens que ajudam a explicar o Brasil. Tenho aqui minha parceira de microfones, a Andrea Dipp, que hoje apresenta o programa remotamente, mas nada que vai prejudicar a compreensão da sua voz marcante, não é não, Dipp? Olá, Thiago, olá, ouvintes. Em épocas de pandemia, a gente vai se virando como dá, né? E às vezes a gente tem que sacrificar um pouco a qualidade do som em nome da nossa segurança e saúde, mas o importante é que o programa tá muito bom, mais uma vez um tema essencial. E, Thiago, queria te fazer uma pergunta. Você lembra onde você estava e como você recebeu a informação da morte da Marielle naquele dia 14 de março de 2018? Olha, Dipp, tô tentando puxar na memória aqui essa data específica, mas eu lembro que eu tava na redação aqui da Pública, ainda, né, não tinha essa pandemia, e eu tava um pouco chocado, na verdade, com uma outra notícia, que era a da morte do Stephen Hawking, que tinha falecido, enfim, naquele dia, naquele 14 de março. E eu lembro também que o noticiário daquele período era muito voltado sobre a intervenção no Rio de Janeiro, né? Eu não vou saber te precisar assim, qual foi a minha reação, mas eu lembro que eu fiquei muito chocado de saber que uma vereadora, a Marielle, que eu nem conhecia tanto o nome dela ainda, tinha sido assassinada daquele jeito brutal. E você estava onde naquele 14 de março? Então, eu não lembro onde eu estava exatamente. Eu acho que eu não estava na redação, porque eu acho que eu estava fazendo matéria fora. Mas esse dia ficou muito marcado para mim, na verdade, porque ele é um dia antes do meu aniversário, né? Eu faço aniversário no dia 15 de março e a morte da Marielle aconteceu no dia 14, então ficou muito marcado para mim, porque... obviamente eu não comemorei meu aniversário, desmarquei até as comemorações com os amigos, porque o clima não era para comemorações. A gente estava vivendo um momento também de muita apreensão, né? Se a gente vai lembrar de 2018, né? Anos de eleições, a gente não sabia ainda direito, a gente estava vendo um movimento aí, um levante da extrema-direita no país, né? Então, acho que isso também ficou muito marcado, né? Acho que a morte da Marielle, ela, além de ser violenta por tantos motivos, de tantas maneiras, assim, né? De ser terrível em tantos níveis, eu acho que ela ter acontecido nesse momento da história do país, né? Em 2018, antes das eleições, enfim, né? Que elegeriam Bolsonaro, também foi muito simbólico, assim, dessa época, né? A partir desse dia, meu aniversário também ganhou um novo significado mesmo, assim, né? Pois é, eu acho que é uma data que realmente muitas pessoas têm lembranças, né, marcantes desse dia, que é, né, de fato, talvez um dos dias mais importantes da história do Brasil mesmo. E quando esse episódio aqui estiver no ar, estaremos exatamente a 4 dias de se completarem os 1000 dias desde que a Marielle foi assassinada. Então a gente vai trazer hoje para conversar com a gente a jornalista Vera Araújo, que ao lado do Chico Otávio lançou o livro Mataram Marielle, pela editora Intrínseca. A gente vai falar sobre o processo de criação desse livro e, é claro, de tudo que ainda representa esse caso e quais foram as suas repercussões sociais e políticas. Nós teremos também o bloco Personagem da Semana, com a Natália Viana, o Giro da Redação e a Boa do Povo, com dicas culturais nossas e da Vera. E outra coisa que faz a nossa alegria aqui é ter a participação de você, ouvinte. A gente está querendo que vocês, de fato, cheguem mais próximo do podcast com a gente, tragam suas sugestões, suas dicas. Fala pra gente qual é o jornalista que você quer que a gente entreviste, porque isso aqui é uma construção conjunta, é um podcast que ele é construído por conta de vocês, nossos aliados. Então, anota aí o e-mail podcasts@publica.org ou também manda sugestão pelas nossas redes sociais. Enfim, tem vários mecanismos aí de comunicação. Chega junto com a gente. Vamos para a entrevista de hoje. Bom, Vera, muito obrigada por aceitar nosso convite, é um prazer ter você aqui. A gente já estava conversando aí antes de começar oficialmente, vamos seguir no papo. Não, o prazer foi todo meu aí, será super legal a gente, pelo menos explicar um pouquinho do como surgiu essa ideia de escrever o livro, enfim, a partir dessa reportagem. Maravilha. Bom, a gente está completando 1000 dias, né? Quando o podcast sair, a gente vai estar muito próximo de completar os 1000 dias
sem solução, né, para a pergunta de quem foi o mandante do crime que tirou a vida da Marielle e do Anderson. E o próprio delegado, né, o Giniton Lages, que é alguém acostumado a casos midiáticos, né, e apagar incêndios para a polícia, como vocês colocam no livro, né, ele vai dizer que o caso Marielle era o mais intrincado com o que ele se deparou em 11 anos de atuação policial. E uma coisa que me marca logo de cara, assim, nas primeiras páginas do livro, foi o depoimento da assessora da Marielle, né, da Fernanda. Quer dizer, ela demora para ser ouvida, assim como, enfim, outras testemunhas. Então, assim, só para a gente começar, né, que falhas e incongruências na investigação do caso saltaram mais aos olhos de vocês? Bom, realmente houve algumas falhas, né? Até o próprio delegado Giniton, ele chega a comentar, diz, a gente teve uma série de considerandos, como ele utiliza, né? Algumas falhas, obviamente, que não partiram dele, também a gente tem que dar o braço a torcer, foi uma equipe que realmente trabalhou muito nesse caso e estava numa pressão enorme, porque o Rio de Janeiro, naquela época, estava numa intervenção federal, né? A pessoa que cuidava da segurança, né, que tinha acabado de assumir, era justamente... O interventor era o general Braga Neto, que hoje está no staff do presidente Jair Bolsonaro, né? Então, era um momento bem complicado. E a Marielle ali surge, naquele período, como também a pessoa escolhida para fiscalizar e acompanhar a intervenção federal no Rio de Janeiro. Então, isso tudo... É importante a gente dar essa ideia, mostrar como é que estava aquela época, o pré-crime, o pré-assassinato de Marielle Anderson, né? E aí surge, no dia do assassinato de Marielle, por exemplo, o chefe de polícia tinha acabado de tomar posse no dia anterior, que era o Rivaldo Barbosa. E aí ele cai no colo dele um crime que, enfim, ele ficou sem chão ali, né? E ainda estava com outro diretor da DH, que não era o Giniton, né? Era o Dr. Fábio Cardoso. O iniciozinho do crime da Marielle não foi na época do Giniton, já era um outro delegado. Então, aí ocorreram algumas falhas. Quais são as principais falhas que eu vejo hoje, analisando assim friamente? O carro da Marielle, por exemplo, no dia da perícia, que foi feita à noite ali no local, né, que eles chamam de cena do crime, eles encontraram algumas cápsulas, né, deflagradas no local, mas eles não recolheram todos os fragmentos no veículo. Fragmentos esses que permaneceram num veículo que foi rebocado para a DH, Delegacia de Homicídios, ficou lá exposto no tempo, qualquer pessoa podia se aproximar do carro, poderia até tocar no carro. Quer dizer, isso foi uma falha assim grosseira, né? Eu conto uma das falhas, porque não foi uma só, foram várias, mas essa foi uma das falhas, a primeira falha que eu observo, né, no trabalho da perícia, né, porque hoje em dia a gente vê em filme americano, né, um cuidado com a cena do crime. Isso não aconteceu. O que aconteceu? No dia do crime, os policiais militares chegaram lá, outra falha. Eles não interromperam, quer dizer, eles não evitaram que as pessoas se aproximassem do veículo, né? E muita gente ficou muito próxima. E também, em certo momento, na hora que eles decidiram fazer isso, com a chegada dos peritos, eles mandaram as testemunhas irem embora. Isso é uma falha tremenda. E não anotaram, por exemplo. Tudo bem que você mande uma pessoa sair, mas, tá bom, por favor, seu nome, sua qualificação, seu endereço, CPF. Isso não foi feito, né? Quer dizer, as testemunhas foram pelo contrário. Os policiais, vai lá ver o que você tem que fazer em casa, porque para ficar aqui na rua. Uma das testemunhas, até que eu encontrei depois, ela me relatou isso. Ela disse, poxa, eu estava com o filho realmente ali, mas eu queria ajudar. Foi ela quem foi chamar a polícia na hora que a Fernanda estava no local em estado de choque. Afinal de contas, Marielle e Ana estavam mortos e ela escapou por um triz ali, por realmente um milagre, né? E isso foi mais uma falha, né? Quando o Giniton, voltando à sua pergunta, Andréa, quando o Giniton assume o caso, ele já assumiu assim alguns dias depois. Então, foi quando o Rivaldo Barbosa, então chefe de polícia, falou assim, olha,
você vai ter que resolver esse pepino, né? E aí nisso ele já pega realmente essas falhas e tenta corrigir. Mas aí ele também está numa pressão imensa e começa a ouvir um monte de gente, tentar reouvir. Aí a Fernanda tinha ido, mesmo na madrugada, mas fez um depoimento muito rápido, né? Ela mesma comenta isso no livro. Depois ela foi chamada, né, para prestar um novo depoimento. Isso já bastante tempo depois. Quer dizer, às vezes a pessoa perde um pouco o calor dos acontecimentos. Eu até entendo, sei lá, isso eu estou imaginando, né? Que talvez para poupar a Fernanda no primeiro momento que ela estava em estado de choque, fizessem esse depoimento bem raso, bem sem profundidade, né? Para depois. Mas só que a pessoa está ali no calor dos acontecimentos. Isso, a literatura policial explica isso, que quando a pessoa está ali no calor, ela consegue dar os detalhes, né, com mais vivacidade, quer dizer, como se estivesse vivendo ainda o momento, né? E isso aconteceu muito tempo depois do segundo depoimento, né? Isso também eu acho que... E outras pessoas, a própria Mônica Benício, ela prestou depoimento meses depois, um mês depois, salvo engano, né? Enfim, isso também eu acho que atrapalhou um pouco. Eu queria voltar um pouco na questão do jornalismo, né? Porque, como você explicou na resposta, várias situações mostravam essas falhas na investigação, né? E aí entra você, o Jornal Globo, enfim, outros veículos de comunicação para fazer essa apuração da morte da Marielle. E a partir da apuração que você, especificamente, e o Chico Otávio fazem, né, vocês descobrem coisas que a polícia, em tese, deveria ter descoberto, né, que seria o papel dela fazer a investigação ali no local. Eu sempre tentei fazer um jornalismo meio diferenciado, né? Eu gosto de ir no local, gosto de ver isso quando é possível. Às vezes eu vou na folga no local para analisar como aconteceu no caso da Marielle. Eu não estava nem trabalhando no dia, mas eu falei assim, não, eu já sei que eu vou cair, né? Vou ter que fazer esse caso, né? Então eu já vou me adiantando, né? E aí eu fui no dia do ato ecumênico, que aconteceu quase uma semana depois, né? Que foi na porta da Câmara dos Vereadores, na escadaria. Já visitei o gabinete da Marielle, dando tempo, porque no gabinete da Marielle podia ter alguma observação, alguma coisa diferente, de repente alguma coisa que levasse. A gente sempre fica imaginando, né? Alguma coisa que possa dar uma pista. E fiquei controlando a hora para estar mais ou menos no horário em que o crime aconteceu, para justamente observar o local, ver se tinha câmera, ver a luminosidade, conversar com testemunhas e, quem sabe, né, trazer um fato novo. Saí por volta de 8 e pouca, 8 e pouca da noite, 20 horas e alguma coisa. Peguei o metrô, que é rapidinho, metrô da Cinelândia para o Estácio, onde aconteceu o crime. E lá comecei a ouvir. A primeira coisa, sentei numa escadaria que tinha em frente ao local do crime e fiquei observando. Olhei, pouca luz, né? Eu falei, local bom. Aí eu olhei, tinha câmera, sem funcionar. Eu falei assim, gente, obviamente que a pessoa que foi cometer o crime observou tudo isso, né? Ou seja, alguém estava planejando o crime dela, porque estava tudo assim, local perfeito para se eliminar uma pessoa, né? E comecei a procurar as pessoas daí. Aí fui no posto de gasolina, que tinha um posto de gasolina na frente, aí perguntei ao frentista, você viu ou ouviu alguma coisa? Não ouvi nada, só vi quando a coisa já tinha acontecido. Você não ouviu nada? Ele falou, não. Aí eu falei, não ouviu nada, tiro, foi usado um silenciador. Marielle e Anderson foram assassinados, né, por tiros, né, que foram encontradas as cápsulas. Como é que o frentista ficava mais ou menos uns 40 metros dali, não ouviu nada, né? Enfim, aí fui falando com outras pessoas, o mesmo relato, não ouvi nada, ou não vi nada. Eram as duas coisas. Até então, depois já assim, de andar bastante, né, aí encontrei uma pessoa em situação de rua, né, em situação vulnerável, sentada, que também disse que não tinha visto nada. Mas acabou caindo num ato falho dele, né? Que eu perguntei, vem cá, mas o relógio era 9 e pouco, era
batia no horário que eu estava ali. Já eram 9 horas, depois de ficar ouvindo várias pessoas. Não foi nesse horário não, foi tal. O senhor disse que não estava aqui. Aí ele viu, caiu em contradição, né? Aí disse, não, realmente eu estava aqui. E ele chegou a ser, os policiais do dia do crime, ele contou, chegaram a falar com ele, mas ele negou, como ele tinha negado para mim, mas o policial também não insistiu, acreditou, não sei, enfim, deixou passar, né? Aí comecei a conversar com ele, deu detalhes importantes, tipo o caminho onde os carros, o carro, né, onde foi, primeira coisa, ele estava realmente na cara do gol, digamos assim, né? Então ele disse assim, não, o carro pegou, encostou, quase subiu a calçada e deu detalhes. Eu falei, tá bom, mas o carro foi para onde? O carro seguiu o caminho pela esqueci o nome da rua agora, mas enfim, ele falou pela Sul América, que é uma empresa que tem lá. Ele se tornou a testemunha mais importante, né, Vera, do caso, no fim. Exatamente. Porque ele, segundo essa pessoa, ele disse que viu quando o atirador desceu o vidro do carro e colocou o braço para fora com a arma. E ele disse que viu um braço preto. Isso ele viu o braço preto porque depois, ao longo das investigações, constatou-se que no material, inclusive fotos que o Lessa tinha no telefone, Lessa, o matador, né, considerado o acusado de matar Marielle, tinha uma meia que ele usava para encobrir as tatuagens que ele tinha. Então, quando ele viu, falou braço preto, braço forte, ele até brincou, da grossura da sua perna. Falei, nossa, então é um braço bem forte, né? Enfim, ele realmente depois confirmou, né, que realmente o braço do Lessa realmente é imenso, né? Até porque ele precisa ter muita força, porque ele, né, ele não tem uma das pernas. E, enfim, começou a bater. E ele falou para onde foi o carro, né? O carro virou por aqui. Enfim, e ele falava com uma riqueza de detalhes muito... era bem detalhado mesmo, né? E aí aí eu falei, mas o senhor estava sozinho, viu outra pessoa? E de uma testemunha eu cheguei na outra. Sim, tinha uma senhora que passou, de vez em quando ela passa aqui. Aí depois eu tive que ir vários dias seguidos no local para tentar localizar essa pessoa. E eu consegui localizar essa senhora com os filhos, né? Porque ele me deu algumas dicas assim, tipo, uma senhora com filhos, mais ou menos a estatura, a cor de pele, e eu consegui chegar nessa pessoa, né? Foram as duas principais testemunhas, porque eram as testemunhas que estavam mais próximas do local do crime, da cena do crime na hora que aconteceu. Essa senhora estava atravessando a rua. Mas não foram procuradas, né? Exatamente, não tinham sido procuradas. Não, e aí eu escrevi uma matéria, né, explicando sobre o que as duas testemunhas que nós encontramos, que no caso, né, que o Globo encontrou, detalharam, essas pessoas detalharam como é que era, não sei o quê, e a polícia, num primeiro momento, o chefe de polícia na época, duvidou da informação. Não sei se duvidou ou, de certa forma, viu que realmente tinha ocorrido uma falha terrível, né? Porque tava feio, né? Tava feio. Ô Vera, você ficou quanto tempo nesse processo investigando ali até chegar nessas... Indo até lá, né? Quantas vezes você foi? Como é que você criou esse processo de investigação aí? Como eu falei, eu fui no local, né? Peguei o metrô, eu fui lá, não sei o quê, e sorte ou não, logo no primeiro dia eu consegui achar esse senhor. E aí ele detalhando essas coisas. O problema foi achar a outra testemunha, né? Eu comecei a andar pelas ruas ali, isso já 9 e pouca da noite, que já tinha passado do horário, por volta de 9:30 da noite. Comecei a olhar, porque pela descrição, era uma pessoa assim, bem simples, e por passar no local sempre imaginei, essa pessoa mora próximo, com um filho pequeno, era uma pessoa que passava, tinha uma rotina. Isso é importante, até interessante, porque a polícia não foi depois, uma semana depois, nem foi no dia seguinte no local, pelo que eu soube. Que é um erro assim básico, né? Como é que você não volta para o local do crime? Só voltou no local, não voltou exatamente no local do crime, voltou para buscar algumas imagens, mas só voltou para buscar as imagens também porque a imprensa começou a publicar, principalmente as TVs, fizeram esse trabalho. Por isso que eu acho interessante. Toda a imprensa começou a se mexer de alguma forma.
Para a TV, que é tão importante a imagem, né? Mais do que para os jornais, apesar dos sites, hoje também a gente acaba publicando muita imagem, mas as TVs têm uma necessidade de imagens, né? Então eles colocaram também o pessoal os repórteres que trabalham na produção para correr, vai todo mundo buscar imagem. E aí surgiram as primeiras imagens do veículo que fez a emboscada contra a Marielle Anderson. As imagens vieram das TVs. As TVs buscaram as imagens e começaram a mostrar. Isso foi também interessante. Isso obrigou também a polícia, tipo assim, poxa, a gente não está passando nada para eles e eles ainda estão conseguindo informação primeiro que a gente, né? Causou um desconforto para a polícia na época, o fato de as TVs conseguirem as imagens. Eu ter conseguido achar as testemunhas, né? Então, eu imagino que quando o chefe de polícia fez fazer desdém, não, isso aí não é verdade, sei o quê, ele, tipo assim, eu tenho que me resguardar de alguma forma, tenho que me desculpar disso, que eu fiz besteira, né? E aí, daí, um dos investigadores do caso, muito sensato, né, o Marquinhos, o policial Marquinhos, né, que é conhecido como Marquinhos, ele me procurou assim, Vera, realmente me conta mais detalhes dessas pessoas, assim, obviamente que eu não contei tudo, porque essas pessoas também podiam correr risco, né, eu falei assim, olha, tá lá, cara, é só você ir lá procurar, e aí dei umas dicas assim falei assim de forma geral, e depois... Mas só que deu um trabalho, porque, por exemplo, o senhorzinho que me passou as informações, ele sumiu do mapa depois que eu entrevistei, né? Você me perguntou, Tiago, sobre o tempo. Eu levei mais ou menos 1,5 para achar, a segunda testemunha. Porque aí, naquele dia, eu fui visitar vários locais cortiços, fui em algumas... E aí voltei umas 3 vezes no local, depois dessa. 4 no total. Foi um belo trabalho de jornalismo investigativo, de fato, né? Assim, gastar sola de sapato. É isso aí. Gastar sola de sapato. Vera, e aí falando em gastar sola de sapato, né? Ainda em 2005, você revelou a existência de grupos paramilitares na região de Jacarepaguá, que extorquiam dinheiro dos moradores. E foi sua ideia de batizá-los como milícia, termo que é usado até hoje, certo? De que forma que esses grupos paramilitares estão relacionados ao caso Marielle? Bom, o próprio Rony Lessa, né, acusado, suspeito da morte de Marielle, ele é um miliciano, né? E além de lidar também com armas, né? Ele também responde a um processo por tráfico internacional de armas. E para onde vão essas armas? Fatalmente ele deve fornecer essas armas para a milícia, né? Isso está sendo em processo de investigação. Eu não posso afirmar com todas as letras, porque obviamente ele está passando por um processo, vai a julgamento, né? Mas as evidências estão aí, né? Tanto que no dia mesmo que ele foi preso, a polícia fez, junto com o Ministério Público, o GAECO, fizeram buscas e apreensões em imóveis que Lessa tinha como locais que ele frequentava, locais que eram dele. E encontraram peças de armas, que hoje laudos já evidenciam que essas armas, apesar de ele usar como desculpa que ele era comerciante de armas de airsoft, que seria uma arma para tiro esportivo, há informação de que ele teve pulo do gato ali, de parte dessas armas realmente serem de tipo esportivo, né, para tiro esportivo, mas que ele adapta para serem armas letais, né? E obviamente que ele fornecia a preço, praticamente o preço de uma arma normal, porque o efeito é o mesmo, né? Era só usava adaptadores. E essas peças todas que foram encontradas, que um ferrolho, por exemplo, foram periciadas e atestaram, não, eram para formar armas letais, armas para matar mesmo, com a mesma potência de um tiro de um AR-15, de um AK-47. É muito interessante que no livro vocês conseguem traçar um passo a passo bem detalhado, assim, desde o episódio mesmo do assassinato dela, todos os intrincamentos da investigação. E, em certa altura do livro, já que a gente está falando do Rony Lessa, né, surge a tal da pasta vermelha, que é uma coisa que chama muita atenção, assim, para quem está lendo. E aí eu queria que você contasse um pouco que coisa que é essa pasta vermelha, o que ela revela da investigação, né, até chegar no nome do Rony Lessa. Ok, voltando só um pouquinho, quando a polícia perdeu muito tempo,
né, por conta da obstrução de justiça, por ter aparecido um policial militar dizendo que era o Orlando da Curicica, que ele ouviu uma história, porque ele é miliciano, o Orlando da Curicica também é miliciano, e ele trabalhava para o Orlando da Curicica, esse policial. E ele procura a Polícia Federal e diz que o Orlando da Curicica, junto com o Marcelo Siciliano, teriam tido uma conversa num restaurante e falaram da Marielle e do Freixo, né, que a Marielle era uma pedra no sapato deles, né, no caso do Marcelo Siciliano. E esse policial, quando procurou a Polícia Federal para falar isso, o que ele queria, né? Depois de muito tempo, a gente soube disso porque a Polícia Federal fez uma investigação da Polícia Civil. E aí descobriu que, na verdade, ele queria era salvar a própria pele porque o Orlando da Curicica tinha jurado ele de morte. Então ele achava que a forma de ele se livrar do Orlando da Curicica era colocando ele no centro desse crime de repercussão, que era o assassinato de Marielle, e colocando ele para bem longe, para um presídio federal, né? Só que isso tumultuou as investigações e a Polícia Civil do Rio, quando recebeu essa informação da Polícia Federal e ouviu o Ferreirinha, o nome desse policial militar Rodrigo Ferreira, o Ferreirinha, quando ouviu o Ferreirinha, ele acabou tumultuando e a polícia ficou presa nessa informação durante 6 meses. Eu e o Chico Otávio, meu parceiro no livro, a gente começou a desconfiar, será que não tem outras linhas de investigação? Foi quando eu comecei a procurar com o pessoal do submundo, porque o que acontece? O Chico é muito ligado à parte da política e eu mais essa coisa da segurança, da área da segurança pública, né, e justiça. E eu, obviamente que a gente, com quase 30 anos de profissão, acaba conhecendo a banda podre, né, da polícia, né? Tem uma agenda, né, Vera? Tem uma agenda de fontes, né? Eu não tenho a pasta vermelha, mas a gente tem uma agenda boa, né? E aí, o que aconteceu? Aí o pessoal disse, esse crime está muito profissional, isso aí é coisa do escritório do crime. Eu falei, escritório do crime? O que é isso? Não, são os matadores de aluguel que que praticam esse tipo de crime mediante paga, contratados por contraventores, porque a gente tem aqui no Rio de Janeiro, a gente tem milícia, tráfico de drogas e os contraventores, os bicheiros. Então, só que os bicheiros eles não pegam na arma, mas contratam pessoas e policiais policiais a nível de batalhão de operações especiais, do BOP, né, de tropa de elite, não são policiais baratos, né? E aí a pessoa pega e me fala de escritório do crime, e o escritório do crime estaria entre esses integrantes o Adriano, ex-capitão Adriano, que acaba aparecendo na rachadinha, no esquema da rachadinha. As coisas se interligam de uma forma no crime organizado aqui no Rio de Janeiro, de uma forma que de forma surreal, você tem que ficar unindo as pontas o tempo todo. Aí nisso eu falei assim, nossa, que absurdo isso. Aí conversei numa das conversas que a gente teve com os investigadores, né? Eu falei, vem cá, vocês já ouviram falar no escritório do crime? Aí, assim, o Chico Otávio costuma dizer assim que percebeu que o pessoal ficou em choque, né? Eu falei, não, realmente, eles não queriam nem pronunciar o nome escritório do crime, né? Aí que surge a tal pasta vermelha, que aí o nomezinho desses integrantes do escritório do crime estavam lá na página vermelha, que é o ex-capitão Adriano, o Med, que é o outro integrante também, que acabou substituindo o ex-capitão Adriano, né, quando ele foi morto lá na Bahia, né, em fevereiro desse ano. E, enfim, aí surgem esses nomes. Você tem uns nomes, várias pessoas que poderiam ter cometido um crime tão profissional, porque isso, não há dúvida, o crime contra a Marielle e o Anderson foi um crime realizado por um grupo, uma coisa diferenciada, um grupo que planejou tudo. Em nenhum momento, para você ter uma ideia, eles foram flagrados por câmeras, assim, que aparece o rosto deles dentro do carro. O carro tinha um filme super escuro, né? Uma película bem, né, escura que não tem a possibilidade de você ver através dessa película. Então, e em nenhum momento eles saíram do carro. Enfim, eles tiveram um trabalho de paciência, sem contar aquilo que conversamos no início, que o local foi muito bem planejado para ter sido executado naquele
tinha que ser aquela esquina, porque não tinha luz, porque o suficiente, porque a câmera não estava funcionando. Enfim, tinha que ser um grupo de profissionais. E o grupo de profissionais, os nomezinhos estavam dentro da pasta vermelha. Quer dizer, e a partir dessa história da pasta vermelha, né? E se não me engano, você é a primeira jornalista, né, o Globo, que traz essa terminologia e essa expressão escritório do crime, né? Exato. E aí a situação a partir dessa revelação acontece o quê? Até chegarem no Rony Lessa? Demora muito tempo de investigação até digamos, ele ser suspeito oficialmente e preso, enfim? Sim, na verdade, o que aconteceu? O primeiro, antes do Rony Lessa, assim, o nome do Rony Lessa estava ali também, mas ele foi o último a ser ouvido. Na verdade, o primeiro a ser ouvido dessa pasta vermelha foi o ex-capitão Adriano. E aí o Médio, o Tonhão, que eram do mesmo grupo, e mais alguns outros integrantes. Se você acompanhar o processo, né, para ver os depoimentos, você começa a observar essa sequência. O Dr. Giniton, ele costumava dizer assim, a gente tem que mexer o caldeirão. Porque a gente mexendo no caldeirão, aí, ou seja, abrindo a pasta vermelha e puxando os nomes, chamando essas pessoas para irem prestar depoimento, elas vão se sentir incomodadas e, quem sabe, numa hora alguém fala, porque esses grupos se comunicam. E o que chama atenção quando o Adriano chega na delegacia é que o delegado, né, fala com ele, né, tipo assim, você precisa prestar depoimento. Aí ele já vai se adiantando. Doutor, eu não tenho nada a ver com esse negócio. Tem várias coisas na minha conta. Esse não está na minha conta. O crime da Marielle não estaria na conta dele. Respondendo a tua pergunta, Thiago, o Rony Lessa apareceu depois, apesar de ele estar na pastinha também, ele só foi ouvido depois que uma ligação anônima, que realmente isso não me convence que seja anônima, é minha percepção. Por quê? Porque no Rio de Janeiro você tem um serviço que é excelente, que é o Disque Denúncia. As pessoas que querem fazer qualquer tipo de denúncia, passar qualquer tipo de informação, ela pega e liga para o número do Disque Denúncia. Aí não vem tentar me convencer de que uma pessoa liga para o telefone da delegacia de homicídios para dizer, olha só, quem matou a Marielle e o Anderson foi o Rony Lessa. Uhum. E recebeu 200 mil reais para pagar a Marielle. Não dá para acreditar, né? Uhum. Uma pessoa vai ligar para uma delegacia, esse nível de confiança. É bem estranho mesmo. Enfim, é bem estranho. Mas tem um documento lá dizendo isso no processo. Bom, Vera, assim, então quem mandou matar a Marielle a gente não sabe, né, ainda, mas qual é a sua avaliação, a avaliação de vocês, né, escrevendo o livro, enfim, sobre desvendar esse caso, assim, você acha que esse mandante ele ainda vai aparecer, você acha que não? Como estão essas investigações hoje? Elas continuam lá, né, pela delegacia, pelo grupo de atuação especial de combate ao crime organizado, né, o GAECO, né, e o interessante é que existe uma dificuldade muito grande de se quebrar senhas de celulares, porque os bandidos, os criminosos, eles têm muita... Isso é uma coisa que a gente também teve que aprender foi uma coisa que a gente acabou aprendendo nessa investigação, que é como você consegue, essas coisas de quebra de sigilos telemáticos, Google, Facebook, que foi graças a isso que a polícia e o GAECO conseguiram chegar no Rony Lessa, porque depois daquela ligação de outubro, né, para a delegacia, na delegacia tal da denúncia anônima, a polícia começou, junto com o GAECO, começaram vamos centralizar no Rony Lessa. E nisso foram pedidas várias quebras telemáticas dos dados todos os devices, computador, telefone. E no do computador eles conseguiram descobrir um perfil de uma pessoa que tinha ódio da esquerda, né? Pelo menos essas informações. E foram nas pesquisas que conseguiu-se mais aquele search, né, do Google, né? Que conseguiu descobrir, historical search, que eles conseguiram descobrir, por exemplo, uma pesquisa que o Rony Lessa fez de um local que a Marielle não ia há muito tempo, que era a casa do ex-marido dela, né? E o mais
interessante disso tudo, que eles foram a pesquisa foi feita justamente no dia que ela foi no local, né? Isso mostra que eles estavam seguindo, de certa maneira, né? Eles estavam vigiando ela há muito tempo. Exatamente. Eles já estavam vigiando a Marielle e quando viram ela nesse local, nesse endereço, fizeram a pesquisa. E aí bateram que a pesquisa morava o ex-marido dela, né? Isso foi bem emblemático. A pesquisa realmente é uma das provas mais contundentes contra o Rony Lessa, né? Além também de uma pesquisa que fizeram de um curso de inglês que a Marielle frequentava, né? Que também fizeram pesquisa próximo do dia que ela ia nessas aulas. Também tem um levantamento que foi feito pelo um departamento do Ministério Público Estadual, que a partir de uma imagem, que o único deslize, digamos assim, do criminoso, né, foi que no dia da emboscada, quando o criminoso estava aguardando a saída da Marielle da Casa das Pretas, onde ela participou de um evento, ele foi descansar o braço e colocou no banco de trás, descansou no banco. E nisso, por conta da luz, né, já que o filme era muito escuro, talvez porque tinha uma luminosidade ali, percebeu-se o contorno de um braço. E esse contorno foi analisado por esse departamento do Ministério Público, que eles chamam Coordenadoria de Segurança e Inteligência, que analisou as imagens e viu que tem a mesma espessura do braço de Rony Lessa. Então essas provas que podem ajudar, porque o Rony Lessa dentro do carro, a imagem dele, com o rostinho dele, não tem. Agora, por que eu fiz essa volta para explicar isso, né? Quando ele foi preso, foram apreendidos vários celulares, chips, né, que ainda estão sendo quebrados, tá? Não foram quebrados ainda totalmente. E e-mails, contas de e-mail novas que estão surgindo. Isso tudo faz com que a polícia possa, mais adiante, conseguir um fio da meada para chegar nos mandantes. Tem outra informação que eles estão tentando, via judicial, que eles já conseguiram autorização para quebrar o sigilo das câmeras da Transolímpica, para poder saber, porque o carro foi visto pela última vez em dezembro de 2018, o carro usado na emboscada. E eles querem saber quem estava naquele local. E por isso eles precisam saber, durante uns 10 minutos, quem são os usuários, né, que passaram por aquele momento na via. E hoje esse processo está já a nível de STF. Recentemente, a polícia, junto com o GAECO, eles fizeram umas buscas na casa do Girão, que é um miliciano aqui do Rio de Janeiro. Há uma possibilidade de repente, encontrar material nesse celular, porque Girão teria um ódio mortal de Marcelo Freixo, né, que foi o coordenador responsável pela CPI das milícias aqui no Rio de Janeiro. Então, há uma suspeita, quem sabe esse ódio, né, possa ter ficado cada vez, né, maior, né, a ponto de repente, planejar um assassinato como esse, já que Marcelo Freixo sempre era cercado de seguranças, e Marielle sempre trabalhou com ele na época antes de ser vereadora, né? E era um elo mais fraco e tinha uma visibilidade. Existe essa possibilidade também. É uma das linhas que está sendo que a polícia acredita, né? A gente, por enquanto, Chico e eu não temos uma linha ainda. E eu acho que o leque ainda está aberto. A gente não pode descartar. Né? É uma possibilidade? Uma possibilidade de crime não ter, o alvo não ser ter sido a Marielle inicialmente, passou a ser porque era uma forma de atingir Freixo? Pode ser, é uma linha, né? É uma linha de motivação, digamos assim, pode ser um motivo, mas a gente tem que continuar as investigações, né? Eu acho que ainda eu não vou dizer cedo, porque a gente já está chegando à marca dos 1000 dias, né? Mas a investigação tem que continuar ainda de forma mais... E tá esses dados que chegam pingados, que de repente uma hora chega uma grande descoberta. Eu acredito muito nisso. Uma descoberta vinda de uma quebra de um telefone. O telefone mesmo do Adriano, porque como a gente conversou aqui, essas pessoas, os criminosos se comunicam, né? Então vai que aparece uma informação dessas. Essa é a nossa esperança, né? Mas a gente não relaxou não, a gente continua na investigação.
Bom pra gente que vocês continuam nessa investigação. A gente, infelizmente, precisa encerrar a entrevista, que está muito boa. Tem muito detalhe no livro que a gente poderia explorar aqui, mas também vamos deixar o pessoal comprar o livro, ler, né? Não vamos dar spoiler, né? Não vamos dar spoiler. Mas, Vera, a gente tem sempre uma última pergunta que a gente tem feito, que é relacionada à função da reportagem em si, né? É meio que educar para a mídia, digamos assim, aqueles que enxergam hoje o jornalismo como algo que não tem relevância democrática, né? Então eu queria te perguntar e que você dissesse para quem está ouvindo, qual que é, né? Qual o desafio da reportagem, qual que é o papel fundamental dela na democracia? O que você diria para essas pessoas que veem, então, o jornalismo como algo menor? Não, com certeza. Eu acho que o jornalismo hoje tem um papel fundamental, né? Nesse caso mesmo da Marielle, né, ao longo da investigação, a gente observou que, assim, sem falsa modéstia, né, foi importantíssimo a gente ter se dedicado, mesmo em horas, né, nas horas vagas, né, de tentar dar o diferencial e investigar esse caso, porque foi um crime contra a democracia, gente. Eu acho que o nosso trabalho é fundamental. Semana passada, vocês, no último podcast de vocês ouviram a Juliana Talpiva. Ela também faz um trabalho excelente, é dessa linha, é o do jornalismo inquieto, da valorização do jornalismo investigativo. Porque, e eu acho que a gente tem que deixar esse legado, daqui a pouco a gente está saindo lá, enfim, não espero não largar tão cedo, óbvio, né? Mas a gente tem que deixar aí a sementinha para os nossos legados, para os jovens jornalistas, e eles têm que dar continuidade, a gente não pode absorver e aceitar tudo pronto, não. Às vezes essa informação que está, principalmente nos tempos de hoje, né? Que tudo fica ao alcance dos dedos, né? Tipo, você fazer uma pesquisa. Eu acho isso importante, sem dúvidas, mas eu acho que você também, como esse trabalho que a gente fez de ir no local, não foi só ali no local da cena do crime, a gente buscou outros casos, todo mundo dizia, por exemplo, a Marielle não frequentava comunidade, favela, ela deixava... ela ficava muito no mandato mesmo na Câmara dos Vereadores. Não, o slogan dela, Marielle Presente, era tão presente que ela estava presente em várias favelas, sim, e a partir dos seus assessores. E em questões de quê? No livro, nós citamos uma comunidade em que ela visitou, né, nas Vargens, em que ela teve uma presença crucial e uma área de milícia. Quer dizer, isso tudo também poderia ser uma motivação. Essa motivação, por exemplo, em nenhum momento tinha sido pensada, imaginada pela polícia na época. Nós levamos essa informação para eles e eles até, na época do Dr. Geniton, assim, poxa, muito interessante essa linha. Quer dizer, às vezes a polícia também está tanta pressão, que às vezes não consegue enxergar alguma coisa que nós, jornalistas, por nós entrarmos, termos mais liberdade, né? Não como policial, mas sim no olhar do jornalismo mesmo, você pode levar uma outra informação diferente. Então, esse jornalismo inquieto que eu acho que vai dar o diferencial e vai ajudar a sociedade a ser melhor. Com certeza. Muito obrigada, Vera. Foi um papo ótimo. Aula, meu. Uma aula. Valeu, obrigada, pessoal. Sucesso aí. Há 9 anos, a Pública revela as injustiças que marcam o Brasil, do campo às favelas, de Brasília à Amazônia. E mais, mostramos quem lucra com elas, de policiais corruptos a empresários e políticos. Se você acredita na importância do jornalismo investigativo, acesse aliados.apublica.org e veja as formas de apoiar o nosso trabalho. E qual foi a figura que resumiu o clima social e político dos últimos dias? Essa questão é um trabalho para Natália Viana e o seu personagem da semana. Essa semana teve não um, mas vários personagens de destaque. Os jornalistas Rubens Valente, Vera Magalhães, Guga Chakra, Luiz Nassif, Palmério Dória e os youtubers Felipe Neto e Nath Finanças, entre outros, foram apontados em um relatório como detratores do governo federal. O estudo foi feito pela empresa BR Mais Comunicação, dentro de um contrato com o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério da Economia de nada menos do que 2,7 milhões de reais.
para lidar com eles, a empresa sugere envio de matérias e projetos de ministério e também monitoramento preventivo para, entre aspas, trazer esclarecimento em caso de debate equivocado. A empresa apontou ainda jornalistas amigos do governo, como Milton Neves e Rodrigo Constantino, que poderiam topar fazer posts em conjunto e lives. Esse tipo de trabalho não é grande novidade. Assessorias de imprensa fazem isso rotineiramente para neutralizar críticos das marcas dos seus clientes. Mas também é claro que o relatório ganha gravidade dentro de um governo que já determinou a ABIN espionar ativistas ambientais nas conferências do clima da ONU e que persegue servidores do IBAMA que fazem postagens críticas, além de ter demitido todos os servidores taxados de esquerdistas. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB, apresentou um requerimento para uma criação de uma CPI dos detratores. O próprio Rubens Valente, que revelou a lista, investiga de perto como está se dando a espionagem do governo Bolsonaro. Inclusive, ele já conversou com a gente aqui no Pauta Pública no episódio número 3. Dá uma ouvida lá. Agora, o fato é que o rótulo de detrator do governo acabou virando título de honra, cobiçado e fonte de memes na internet. O editor do UOL, Flávio Costa, por exemplo, postou uma foto de si mesmo em cima de um trator, com o texto Flávio de Trator. A jornalista e blogueira Sinara Menezes escreveu que, abre aspas, não caiba em mim de tanto orgulho. Tantos anos de jornalismo não foram em vão. Vera Magalhães, apresentadora do Roda Viva, propôs: bora criar uma banda? Detractors. Por outro lado, uma profusão de jornalistas lamentaram terem sido deixados de fora da lista. Por exemplo, Guga Noblat. Abre aspas. Decepcionei muitos de vocês hoje. Decepcionei minha esposa, minhas filhas, meus pais. Espero corrigir meus erros e quem sabe um dia atingir a meta de entrar na lista dos detratores. Então, é porque estamos quase no fim desse ano tenebroso de 2020 e porque o brasileiro, ainda bem, continua sendo o bom e velho brasileiro. Mesmo na era Bolsonaro, os detratores do governo merecem figurar como personagens da semana aqui no Pauta Pública. E tão rápido quanto a perna esquerda do brilhante Maradona, que nos deixou, vem aí o giro da redação mais craque da podosfera brasileira. Olá, ouvintes do Pauta Pública, eu sou José Cícero. Convido vocês para acessar o site da Pública e ler a entrevista publicada recentemente com a Aniele Franco, diretora executiva do Instituto Marielle Franco, que fiz em parceria com a repórter Ruth Pina. Entre outros assuntos, a Aniele falou sobre candidaturas negras, por que desistiu de concorrer nas eleições, o assassinato de João Alberto e as investigações em curso sobre a morte de Marielle e Anderson. Convido vocês para acessar o site e ler a entrevista. Cada troca que tem de autoridade pra gente é muito difícil. Cada hora é uma pessoa que tá à frente, aí muda aqui, cai ali. Mas a gente entende e espera de verdade que a justiça esteja fazendo ali o seu papel e cuidando para que esse crime seja elucidado, né? Então agora chegou a hora do nosso quadro A Boa do Povo. E a Vera tem aqui uma dica para dar pra gente. Qual que é a sua boa do povo, Vera? Ó, gente, eu gosto um pouco dessa literatura dark policial, tá? Então a minha dica, é Bom Dia Verônica, a série, né? Que é da criminóloga Ilana, né? Ilana Casoy, e do Rafael Montes, né? Eu acho bem interessante, é uma coisa bem que até que você para pensar um pouco, né? Uma delas é essa. E o livro do Bruno Paz Manso, né? República das Milícias, que nossa, dá os relatos bem interessantes, faz essa ligação, né? Do crime organizado aqui do Rio de Janeiro até com a República, né? Então essas são as minhas duas dicas. Nosso entrevistado, inclusive, aqui no Pauta Pública, Bruno Paz Manso. Maravilha. E você, Andréa Dipp, qual é a sua dica? Minha dica, vamos lá. Bom, minha dica vai para quem está em São Paulo visitar com hora marcada e com todas as medidas de segurança a 34ª Bienal de São Paulo.
Ela foi dividida em 3 partes, né, por causa da pandemia, e é curioso ver como esse momento também entra na maneira de acontecer a Bienal e de distribuir os trabalhos. Então, a primeira parte, que chama Exposição Vento, ela vai até o dia 13 de dezembro, por isso que eu estou dando essa dica hoje. A entrada é gratuita e no site da Bienal tem todos os detalhes, enfim, sobre a exposição e também sobre como fazer para agendar a visita com todas as medidas de segurança. E você, Thiago? Bom, a minha dica hoje é um documentário maravilhoso. Ele ganhou ano passado o Festival do Rio de Janeiro e esse ano aqui ganhou o Emmy na categoria Artes. O documento, vou tentar falar o francês aqui, depois a tradução para o português, mas é Vertige de la Chute, que seria na tradução brasileira Ressaca. É o filme de um francês que mora aqui no Brasil, que inclusive é um grande amigo meu, o Vincent Rambaud. E o pano de fundo do documentário é a crise do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então é uma obra-prima, assim, feita em preto e branco, mostra o sucateamento do Teatro Municipal e como que aqueles personagens, aquelas pessoas que vivem do Teatro Municipal lidam com essa crise, tentando sobreviver mesmo. Eu acho interessante o documentário porque, de certa maneira, ele diz muito sobre esse momento do sucateamento da cultura nacional, né? Então, assim, o documentário está disponível até dia 10 de dezembro no site da Babel Studios, que é a produtora do documentário. Eu vou dar o link aqui, mas a gente vai deixar também na nossa página do podcast. É www.babel-studios.com. Lá você consegue assistir o doc na íntegra. Nós estamos chegando ao fim de mais um Pauta Pública e queríamos deixar para vocês que nos escutam uma missão. O que, na sua opinião, significou a morte da Marielle para o país? Manda aí a sua resposta no podcasts@apublica.org e no próximo episódio nós vamos escolher algumas respostas para ler aqui no ar. E outra forma de ajudar o podcast é compartilhando, recomendando, dizendo como nós somos pessoas muito simpáticas, eu e André Dipp, agradáveis e como os convidados são ótimos. Tem muita gente boa vindo por aí. Siga o Pauta Pública no seu tocador favorito para não perder nenhum episódio. Daqui 15 dias estaremos de volta. Um abraço e até lá. Até mais!